Intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Você sabe a diferença entre essas duas patologias? Olá, eu me chamo Renata Giacometti, sou médica, pediatra e hoje eu vim aqui falar de um assunto super importante, que são duas doenças muito comuns na pediatria, que é a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite de vaca. Vamos entender um pouquinho da diferença entre essas duas doenças. Então vamos começar a falar sobre intolerância à lactose e ao final desse vídeo a gente vai ter que entender qual é a diferença entre intolerância e alergia. Vou tentar explicar de uma maneira simples, porque esse assunto é um pouquinho complexo, mas vamos lá. Intolerância à lactose, antes da gente compreender sobre essa patologia, a gente tem que entender o que é a lactose. Lactose nada mais é do que o açúcar do leite. Assim como a gente tem a frutose das frutas, que é o açúcar das frutas, a gente tem a lactose, que é o açúcar do leite. E esse açúcar é um dos mais ricos açúcares no leite materno. Então, quando a gente entende isso, a gente sabe que é muito raro a gente encontrar um bebê com intolerância à lactose, já que esse açúcar é extremamente rico no leite materno. Deixa eu explicar um pouquinho melhor sobre isso. A lactose é uma molécula de carboidrato e ela não tem complexidade o bastante para ocasionar uma alergia no corpo de um bebê. Então, na maioria das vezes, o que ela ocasiona é uma intolerância à lactose, que é em crianças, na maioria das vezes, maiores. Então, a intolerância à lactose ela é muito rara em bebês. Vamos entender um pouquinho melhor, então, o que é intolerância. Intolerância é quando a gente não tem, o nosso corpo não tem quantidades suficientes de uma enzima que faz a quebra desse açúcar, que essa enzima é chamada de lactase. Os bebês, eles produzem muito essa enzima, então eles conseguem quebrar facilmente o carboidrato, que é a lactose. As crianças maiores, elas podem ter uma baixa produção dessa enzima, então ocasionando a intolerância à lactose, ou seja, quando essa criança ingere a lactose, esse carboidrato, esse açúcar, ele se acumula no corpo da criança, ocasionando assim uma intolerância. Quais são então as alterações que essa alta quantidade de lactose no corpo de uma criança que tem intolerância pode causar? Então, gases, meteorismo, indigestão, sensação de plenitude, um desconforto abdominal, uma distensão abdominal, diarreia e algumas vezes até vômitos, mas a diarreia é a mais comum delas. Na grande maioria das vezes, a criança com intolerância à lactose vai se tornar um adulto, na verdade vai se manter um adulto com intolerância à lactose. Então, o que nós profissionais temos que orientar essa criança com essa patologia em relação à dieta? Hoje em dia a gente tem no mercado vários produtos com baixo teor de lactose ou também com ausência, da lactose. Então, são produtos que não contêm esse carboidrato. Além disso, para as crianças, como uma ótima opção de leite, são os leites vegetais. Agora vamos falar sobre a alergia à proteína do leite de vaca. Como eu expliquei anteriormente, antes a gente falou de carboidrato, que é o açúcar do leite, que é a lactose. Agora a gente vai falar sobre proteína. Então, só aí a gente entende que são duas patologias diferentes. A alergia à proteína do leite de vaca, então, é uma das alergias mais comuns na infância e ela pode ser manifestada, inclusive, em crianças que estão em aleitamento materno exclusivo. Deixa eu explicar um pouquinho o porquê disso. Então, quando a mãe ingere uma proteína do leite de vaca, seja no iogurte, num queijo ou no próprio leite de vaca, e ela não consegue digerir muito bem essa macromolécula que é a proteína, essa proteína vai para o sangue dessa mãe, passando assim pelo leite materno para o bebê. E aí, quando essa criança recebe essa macromolécula, ela também apresentando já essa alergia, ela não consegue digerir essa proteína, ocasionando assim sintomas da alergia. Por que disso?
Eu expliquei anteriormente sobre a intolerância à lactose, que é um carboidrato, e o carboidrato, a molécula do carboidrato, que é a lactose, ela é pequenininha e ela não tem a capacidade de estimular o nosso sistema imunológico. Enquanto que, diferentemente da proteína do leite de vaca, essa proteína, que é uma macromolécula, ela estimula o nosso sistema imunológico. Então, quando essa criança recebe essa macromolécula, ela apresentando a alergia, vai apresentar e ocasionar os sintomas de alergia à proteína do leite de vaca. Quais os sintomas que a PLV pode causar? A verdade é que são diversos sintomas e a PLV é a sigla da alergia à proteína do leite de vaca. Vou começar a falar sobre as mais comuns, que são os sintomas das alterações intestinais. Então, mudança na coloração, na consistência das fezes, aquela criança que começa a ficar muito mais irritada ou aquele bebê que tem cólicas e choros inconsoláveis praticamente o dia todo, sangue nas fezes, doença do refluxo, então aquela criança que vomita e após o vômito fica extremamente irritada após esses vômitos, erupções cutâneas, então são sintomas também e reações pela pele, a criança fica cheia de bolinha pelo corpo ou até ressecamento na pele e também as assaduras de difícil controle, então aquela assadura que você passa as pomadinhas e não melhora. Além disso, sintomas respiratórios também são comuns. O tratamento, então, da alergia à proteína do leite de vaca é simplesmente tirar a proteína do leite de vaca, não só da dieta materna, se essa mãe está em aleitamento materno exclusivo, como também se essa criança está em uso de fórmula. A gente tem no mercado fórmulas específicas de aminoácidos, que já é essa proteína quebrada bem pequenininha, ou então as crianças que já comem, que já têm ingestão de outros alimentos, seja queijos e derivados, essa criança tem que tirar da dieta também. Como a gente vai conduzir então em relação a essa doença? A gente vai retirar tudo da dieta, seja da mãe ou dessa criança, e seja em fórmula, a gente vai dar uma fórmula especial, mas também a gente não vai deixar isso por muito tempo. A gente deixa essa criança por 6 a 8 semanas, claro que isso vai variar de cada criança, mas depois a gente faz um teste de provocação, ou seja, a gente reinsere alimentos e, claro, essa reinserção dos alimentos precisa ser gradativa e sempre sob orientação de um profissional, tá? Seja de um pediatra, de um alergologista ou de um gastropediatra. A gente reinsere essa dieta, esses produtos com a proteína do leite de vaca e vê se essa criança vai continuar reagindo a essa proteína. Se sim, a gente vai retirar por um longo período de tempo, se não, a gente já vê que essa criança foi só um período específico de alergia e que teve essa melhora. A grande maioria das vezes é que a alergia à proteína do leite de vaca, ela tende a melhorar ao longo do tempo, ao longo dos anos. Testes cutâneos ou mesmo os exames de sangue que são específicos para alergia deve ser individualizado, porque algumas vezes não é necessário a solicitação desses exames. Quem vai orientar e avaliar a necessidade desses exames é o alergologista, gastropediatra ou mesmo o pediatra. Pronto, consegui deixar aqui as principais diferenças entre essas duas doenças. Uma o carboidrato, a outra a proteína e quais os principais sintomas que cada uma delas podem causar. Então, mas sempre eu quero deixar o principal aviso aqui, na suspeita, se seu filho está apresentando qualquer um desses sintomas, sempre conversar com o seu pediatra, porque só ele vai conseguir te orientar da melhor maneira. Espero que vocês tenham gostado. Beijo para vocês!